Olha aí, pessoal, as obviedades estão cada vez mais óbvias para o povo brasileiro. Essa é a verdade. Analisando a questão dos preços dos supermercados, bem, recente pesquisa da Paraná Pesquisas demonstrou que, sim, o brasileiro já compreendeu essa situação que é completamente evidente, óbvia de fato, não há o que questionar. Tá tudo subindo muito e os preços pioraram muito no governo Lula. Isso é algo evidente. Estamos falando, né, na verdade, de um terço, aliás, dois terços das pessoas, dos entrevistados por essa pesquisa, afirmando que os preços subiram no governo Lula. Não sei o que o outro um terço dos entrevistados está fazendo da vida, que não está indo no supermercado, não está indo num posto de gasolina para perceber a realidade que todos nós temos visto. Esse é o grande ponto. Mas isso aqui se soma à recente pesquisa tratando justamente da popularidade do Lula e da capacidade, por consequência, dele se eleger, ou melhor, se reeleger em 2026. Na medida em que a economia brasileira, infelizmente, vai se deteriorando também a capacidade do Molusco de ter um capital político suficiente para fazê-lo ter uma vitória novamente em 2026. Segundo turno, o cara ainda chega, mas ganhar as eleições está cada vez mais difícil para ele. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes, troquei o hardware, estou fazendo o teste aqui gravando no meu novo computador, então deve estar um pouco diferente a qualidade do vídeo, não sei. Me diga o que você acha, se está melhor, se está pior. Eu acredito, né, que a tela aqui tá um pouco, a minha imagem tá um pouco mais sépia, assim, né? Deixa eu até ajustar aqui, que eu acho que tá aparecendo um restinho aqui, né? Vamos ver, acho que ficou melhor agora dessa forma. Isso, vou ajustando aos poucos aqui a tela, né? Dá até para aumentar um pouquinho, mas me diga o que você tá achando da qualidade aqui da gravação nesse novo equipamento que eu estou usando. Conto com o seu feedback para a gente ir ajustando os padrões. Né? Minha imagem está meio sépia mesmo, já percebi. Não sei se está ruim, achei até interessante. Mas vamos conversar sobre o tema aqui, porque temos a Paraná Pesquisas, e eu enchi a boca para falar desse instituto no vídeo em que eu tratei a respeito da queda na popularidade do Lula por outro instituto que é GERP, se eu não me engano, né? Eu vou deixar o vídeo desse outro, o link desse outro vídeo aqui para você clicar no final deste para continuar assistindo. Mas Paraná Pesquisas, eu sempre digo, é aquela que parece estar mais alinhada com a realidade, com a verdade. Não é um Datafolha, por exemplo, que tem um claro desvio à esquerda, como nós bem sabemos. Então, foi feito um levantamento recentemente, é uma coisa assim, um pouco mais atual, não é tão atual assim também, mas entre os dias 7 e 10 de janeiro já tem um pouco a repercussão do caso Pix, mas não é tão importante para esse a ideia, para o objetivo dessa pesquisa, que é justamente tratar da questão dos preços, pura e simplesmente, né? Então, a respeito dos preços no supermercado, foi feita uma pesquisa objetiva, não é? Na sua percepção, os preços aumentaram, diminuíram ou ficaram como estavam? Isso aqui durante o governo Lula, ou seja, desde o 1º de janeiro de 2023 até agora, o começo de 2025, né? E olha só, 65,7% dos entrevistados afirmam, com razão é claro, que os preços aumentaram, o que é praticamente 2/3 de todos os entrevistados, sendo que ao restante acredita que os preços estão melhores, né? Não. Apenas 11,6%, sei lá por qual motivo, disseram que os preços diminuíram. Mas caramba, o que diminuiu de preço nesses últimos 2 anos? Tudo bem que uma ou outra coisa pode ter diminuído, mas de maneira geral, a cesta básica, os itens de supermercado padrão que a gente sempre compra, tá cada dia pior, a cada semana. Estamos falando de aumentos semanais, caminhando. Quem sabe, né, vai saber para onde que a coisa vai, caminhando para aumentos diários de preços, como lá no final dos anos 80. Você lembra disso? Se você tem mais idade, provavelmente você sabe, ainda que você não tenha vivido essa época. 20% dos entrevistados, ou seja, 1 a cada 5, afirma que, na verdade, os preços estão estáveis. Também não melhoraram, mas não pioraram, estão mais ou menos estáveis. É claro que talvez você concorde, ou provavelmente você concorde comigo, a realidade é que os preços subiram bastante. Não há o que questionar. Eu vou no supermercado aí quase todo dia, 4 dias por semana, 5 dias por semana,
E eu vejo isso na prática. Tenho os preços mais ou menos marcados na minha cabeça por comparação e as coisas estão subindo muito de fato. E aí, para além dessa percepção a respeito dos preços, a Paraná Pesquisas também entrevistou as pessoas, foram aqui 2018 eleitores, ou seja, gente com mais de 16 anos, gente que vai impactar na corrida eleitoral em 164 cidades. Então perguntaram aqui o seguinte, né? A sua situação financeira e de sua família melhorou, piorou ou permaneceu igual durante o governo Lula, né? E aí, pois bem, o número que nós temos é para um terço das pessoas, para 33% das pessoas, a situação piorou. Para 41%, a situação permaneceu igual. Para quase 24%, a situação melhorou. Se a gente soma, então, o permaneceu igual com o piorou, para 3/4 dos entrevistados, a situação com o Lula, né, ele não fez nenhuma melhoria, nenhum progresso econômico. Ou manteve estável ou ainda piorou o que já havia antes. Esse indicador aqui não é necessariamente relevante para o ponto de vista eleitoral, porque por uma leitura crua disso aqui, a gente pode dizer que, na verdade, só 33% dos eleitores aqui não estão satisfeitos com o governo Lula, não vão votar nele por causa da economia. Essa parte aqui, esse laranja mais claro, que é o pessoal que acha que está estável, esse pessoal pode votar ou não, é algo indefinido. Só que não é bem assim que a leitura tem que ser feita. Primeiro, porque o fator aumento de preços é muito mais importante. Volto a dizer, o brasileiro tem uma questão otimista muito forte nele, então, por mais que a situação não esteja tão boa assim, mas por mais que a conta do supermercado esteja consumindo ainda mais o orçamento doméstico, se dá para comprar as coisas ainda, se tem comida em casa, a situação tá boa. Então, aumento de preços é algo objetivo, que você mede na prática, no dia a dia. Agora, a minha vida está melhor ou está pior? Tô mais feliz ou mais triste? Tô mais seguro ou mais inseguro? Isso é muito relativo, é muito subjetivo e essa análise tende a ser muito impactada pelo característico otimismo do povo brasileiro. Mas tem outro detalhe ainda que pode passar despercebido, que é o seguinte: quantos desses 33% que afirmam que a vida financeira deles piorou no governo Lula, quantos deles votaram no Lula? Porque isso aqui não significa eleitor do Bolsonaro. Se, digamos, desses 33%, 10 pontos percentuais forem de eleitores do Lula, caramba, existe uma margem aqui grande de possibilidade para você tirar aqueles 2% que foram necessários, o suficiente para o Lula conseguir vencer o Bolsonaro em 2022. Podemos estar falando aqui de um percentual relevante de arrependidos, de pessoas que votaram no Lula achando que a situação econômica iria melhorar e, na verdade, ela só piorou. Não dá para saber quem que tá aqui que votou no Lula por essa análise. Não acredito que eles tenham feito a pergunta também direcionada por eleitor. Aí a gente teria um cenário mais claro nesse sentido, né? E tudo bem que para pessoas que não votaram no Lula a situação pode ter melhorado também, ou seja, seriam votos que ele ganharia aqui. Não dá para mensurar isso, certo? Aqui é muito mais palpite. O importante mesmo aqui, o relevante mesmo, é a questão dos preços, do aumento dos preços e de como eles estão piorando no governo Lula na percepção geral da população brasileira, né? Claro, a gente pode ver nos gráficos aqui do IPCA, que é aquela coisa maceteada que a gente conhece bem, que eu sempre critico no canal, não é o índice mais adequado para falar de aumento de preços, muito pelo contrário, mas embora tenha ficado em 4,8 mais ou menos o índice geral de 2024, alimentação e bebidas subiu muito mais. Essa é a verdade. E aqui você pode ver que todos os itens diretamente relacionados a coisas recorrentes subiram muito mais do que a média da inflação. Você, aqui, por exemplo, comunicação, vestuário, né? Comunicação, você paga ali mais ou menos no mês ali um boleto de internet, de telefone, acaba até passando despercebido. E vestuário você compra às vezes. Você segura mais se for o caso. Agora, alimentação você não consegue. Saúde e cuidados pessoais também não. Transporte, né? Quem vai andar no dia a dia, tudo bem que subiu um pouco menos aqui, mas de maneira geral impacta também quando somado com tudo.
né? Então, de maneira geral, o brasileiro já percebeu claramente que há uma alta de preços muito séria no governo Lula. Não é só uma ligeira alta de preços, ela é uma alta séria, relevante e que tem causado um impacto palpável, visível na saúde financeira das famílias brasileiras. É mais ou menos isso que dá para inferir dessa pesquisa, que é mais uma que, junto àquela da popularidade em queda do Lula, em franco declínio, nos mostra que a situação econômica realmente é o grande problema, o grande calcanhar de Aquiles desse desgoverno. E como eu não tenho expectativa, infelizmente gostaria que assim fosse, mas eu não acredito que a economia brasileira vai dar um grande salto positivo em 2025, vai ter uma grande melhora, né? Então, como é que o Lula vai chegar para a campanha eleitoral em 2026? Vai continuar tentando mentir, colocar a culpa no Bolsonaro 4 anos depois de que a economia está ruim por causa do governo anterior? Isso não vai colar e o Lula vai se enrascando cada vez mais na medida em que a realidade começa a bater na porta, começa a cobrar caro a conta do socialismo, do esquerdismo, do PT, de cada um dos brasileiros. Mas me diga aí, o que você achou dessa notícia? O que você achou da qualidade? Coloca aí pra gente compartilhar esse feedback. Eu vou deixar recomendado aqui o vídeo também da aprovação do Lula para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.